nós temos que fechar. E aí 30% dos moradores só pagam a associação do bairro, os outros 70% não pagam e usufrui, e não sei o que tem, bababá. Bom, aí ontem eu caí na besteira de virar para um cara falando assim, cara, eu não pago porque eu não vejo nada de útil na associação de moradores. Aí eu falei, a gente tem portaria 24 horas. Eu falei, pô, velho. Grandes bosta. Não para ninguém essa portaria. E outra, velho, os motoboys vão entrar aqui puta encheção de saco do caralho. O cara fica esfriando o meu lanche na caixa enquanto tá pedindo pra entrar. Mano, eu acho. Talvez eu seja. Põe no grupo. Talvez eu Você seja vai uma ser das demitido também da... Também. Tá certo. Eu acho que eu devo ser uma das pessoas mal odiadas do grupo da Samambaia. Você entrou nesse cara do meu foco? Sim, senhor. Positivo e operante. Eu tinha ajeitado o foco. Não dá zoom, viado. Não tô dando zoom. Ótimo. Tem algum assunto que você não gostaria de falar? Que fique claro que esse assunto é o que a gente vai falar. Não ligo pra nada, né? Qual que é o seu nome artístico? Thiago. Thiago Simão. Thiago Simão. Geralmente eu chamo de Simão. Tá. Cara, eu conheço um outro Thiago Simão, que é advogado. São Carlos? Daqui de São Carlos, cara. Mas é normal. Eu conheço um Paulo Pedroso que é vocalista. Eu conheço um que é viado. Eu conheço 2 viados. Só não avisaram ele, velho. 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo, agora. É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Paulo ao Cubo, diretamente do P3 Studios. Brasil! Eu sou o Paulo Consegue, o Caramelo Total. Como eu sempre digo nessa hora, oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe, como é que foi essa semana? Cara, não foi uma semana ruim, não. Ih, se fodeu. Foi uma semana péssima. Então eu não quero comentar. Vai. Esperando pra ver se você desembucha mais alguma coisa. Foi ruim. Horrível. Você atropelou algum animal? Não, Você foi assaltado? quase. Você teve crise de hemorroida? Mais ou menos. Então não foi tão ruim assim. Podia ter sido pior. Podia ter sido comigo. Pedroso. Mano. Tá bem na cantoria, Pedroso? Tá bom. Vixe. Bem. Showzaço. Sendo bem Rendendo observado? Sendo bem observado? É, bem observado. Você lembra que eu que edito esse negócio, né? Você vai tirar essa parte? Tem Não. certeza? Ele nunca tinha Que a nada. gente, Eu a gente nunca pode tive nada. falar no meio, assim, né? Pelo menos eu não tô Como quem não quer pelo nada. menos eu não tô sendo observado num show que eu faço, né? Assim, tal, caindo no meu colo, aquela coisa. Hoje temos como nosso convidado especial ele que é professor de Muay Thai, professor de autoescola, professor de sushi. E vamos parar por aqui para não ser agredido. Thiago Simão, senhoras e senhores, introduza-se a nossa. Sua câmera é essa daqui. Olá pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. E sim, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Muay Thai, sobre arte marcial e o que eu puder ajudar também. Muito bom, seja muito bem-vindo. Cara, me fala uma coisa. Você fez alguma outra arte marcial antes de chegar no Muay Thai ou você já começou pelo Muay Thai? Não, eu comecei pelo clássico, acho que toda criança começou. Comecei com judô quando era bem criança. Depois do judô eu fui pro Kung Fu. Depois do Kung Fu eu fui pro Taekwondo. Fiquei 5 Taekwondo eu anos acho que é meio de viado. por causa que... Não é Salve, porque ele mestre faz- Edivaldo. O Coscac quer falar com você Brincadeira, depois. brincadeira. Lembrando que o senhor não agride pessoas que não sabem lutar, então. Na verdade, eu cheguei eu treinei com o Edivaldo na academia que a gente tinha o mesmo professor em comum. Eu fiquei 5 anos lá, tive uma lesão no gêmeo sério. Enfim, o tempo passou. Eu tô há 17 anos hoje no Muay Thai. E aí você começou aonde no Muay Thai? Aqui em São Carlos mesmo, no clube de luta, que não existe mais. Era na 13 de maio? Clube? Era na 13. Na 13, Era né? na 13. Eu lembro do clube de lutas. E aí, isso era 2008, cara. Logo que abriu a academia, eu comecei a treinar lá. Eu fui pra treinar Taekwondo, na verdade. Só que não tinha a turma formada ainda. E a única turma que tinha formada era Muay Thai. Aí eu falei, já tô aqui, né? Vamos ver o que acontece. Tô fazendo nada. Tô fazendo nada. E eu tava parado há muito tempo, né? Por causa da lesão no joelho. Então eu comecei a fazer Muay Thai e não parei mais, cara. E aí comecei, a gente vai conversar sobre isso, mas eu comecei a fuçar tudo que eu poderia dentro. Aí viciou. Aí começou a sair livro, começou a sair um monte de coisa que eu comecei a produzir, Muay Thai em Foco, que era uma revista online, enfim, uma
Virou o vegano do Muay Thai, velho. É, evangelista do Muay Thai. Evangelista do Muay Thai. Testemunho de Jeová. Testemunho do Muay Thai. Testemunho do Muay Thai. Basicamente. Então, mas então, antes da gente contar a parte legal, tretas. Já precisou sair na mão? Cara, na rua eu nunca saí na mão, cara. Nunca saí na mão. Eu já tive algumas... Ô, esses caras são tudo frouxo, velho. Todos eles vêm aqui, a gente pergunta, não, gente, Não, mas presta atenção no que ele falou. Na rua, ele nunca saiu na mão. Ah, tá Em bom. ambientes fechados. Não, já rolou. Teve num bar que eu tava. É engraçado, cara, porque você não tem, nunca passei por situação de ter que sair na mão, por exemplo. De alguém vir pra cima. Nunca aconteceu, cara. Nunca aconteceu. E eu também não sou de ficar bebaço, se arrumar confusão, nada do tipo. Mas já aconteceu há muito tempo atrás, em balada, jogaram um copo de um amigo meu. E aí a gente foi pra cima, aí, enfim, rolou o que rolou. Mas sair na mão, cara, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nem E algum aluno que focar. perdeu a mão na academia e você precisou... Chega aí, então. Ah, mas aí acontece. Acontece direto, né? Eu senti um prazer. Eu vi que o olho dele brilhou diferente. Sempre tem, né, velho? Sempre tem o cara que perde Aquela a mão. pessoa que vai visitar no treino, né? Que acaba soltando. Não, de vez em quando tem. Tem um cara que fala, não, treino não sei aonde, eu treino não sei o quê, posso treinar? Eu falo, pode. Mas é aquela conduta de academia normal. Se você chegar lá e for na maciota, beleza. Agora, se você chegar lá e tentar forçar um pouco a mão, os caras vão forçar a mão no seu também. Mas tem que ser, né, bicho? Como tem que ser. Geralmente você acaba... Aí tem muita gente que vai lá e não volta por causa disso. Assim. O cara quer forçar a mão, quer, enfim, impor alguma coisa, aí toma um apavoro e não volta. Ô, Thiago, qual que é, assim, cara, a história do Muay Thai? De onde veio? Porque pra mim o Muay Thai ele veio do Tong Po. Ah, sim, eu peguei essa fase. Né? Pra mim o Tong Po era o cara que tinha fundado o Muay Thai, mas eu acho que não é ele não. Então, enfim. Cara, a história ela é bem complicada, na verdade. Se eu entrar na internet, olhar no Wikipedia, por exemplo, vai mostrar que o Muay Thai tem mais de 1000 anos, surgiu na Eu achei que tinha sido Sagat. O Sagat existiu, tá? Na verdade ele existe, ele é vivo até hoje. É mesmo? louco. Depois eu posso Oh, não, essa informação é dele. importante. Põe a roupa dele aqui. Não tem, ele tem Instagram, tudo. Ele é moderninho. Ele já é bem tiozinho, mas ele é Vai moderninho. falar que o Dalcin existe também. Não, acho que não. Acho que não. O Blanca existe. Eu estudei com ela na 5ª série. Nossa, eu queria que ela visse isso. Então, cuidado que ela tá assistindo. Mas, cara, vamos resumir bem a história da questão. O Muay Thai não tem 1000 anos, ele não tem nada perto disso, na verdade. A Tailândia só ganhou o nome Tailândia em 1939. Então, o nome Tailândia é muito recente. Mas o que vale a pena explicar é que o Muay Thai ele surge de um contexto do Sudeste Asiático, onde existiam guerras por todo lado. Existiam vários reinos e tribos que se odiavam e eles se matavam. E o principal reino naquela época era o Império Khmer, que hoje é o Camboja. O Camboja hoje é bem pequenininho, mas na época ele dominava basicamente todo o Sudeste Asiático. Até que um reino que era vassalo ali, que pagava imposto e tudo mais, ficou puto e resolveu não mais fazer isso, e se rebela, e se revolta e declara independência. Esse reino era chamado de Sukhothai, né? E a partir desse reino a gente começa a ter o que é a Tailândia muito no futuro. Então o desenvolvimento da língua, do alfabeto, o Império Khmer ele era hindu, né? Então ele tinha a cultura hindu, a religião hindu, e o Sukhothai na verdade ele se declara como budista Theravada, que é o ramo do budismo mais antigo que tem. E aí começa essa treta, isso é século XIII, no século XIII, 1293 mais ou menos. E beleza, a partir de Sukhothai então começa a desenvolver o que a gente entende como Tailândia. A gente não tem quase nenhum registro histórico sobre a parte de Muay Thai ou arte marcial. A gente sabe que eles praticavam, a gente sabe que existia muita guerra, a gente sabe mais ou menos como eles se vestiam, as armas que eles usavam, porque existe documentação de outros países sobre isso. Deles não, por quê? Porque como vivia muito em guerra, existia muita destruição de território. Então toda vez que você vai pesquisar alguma coisa, é só fragmentos de coisa. Uhum. E um tempo depois, século XIV, tem um outro reino que é Ayutthaya, que também cresce muito em potencial, também é de origem Thai.
e ela basicamente domina toda a região. Então ela se torna o que os estrangeiros chamavam de o Reino de Sião. Então quando você vê alguns filmes mais antigos, eles falam muito sobre o Reino de Sião, que é hoje a Tailândia. O... Hermano teu na terra de Godá. Não, cara, puta, como é o nome daquele filme, cara? É um é um desses de... acho que não era nem... Era do Van Damme, acho. O que é Dragão Branco? Não, é um outro que até... Que os caras tentam roubar o dragão. Que tem o capoeirista, o brasileiro, tem o capoeirista... Desafio Mortal, Tekken Combate 3. Mortal, não. Ele foge de balão no final. Isso, é esse filme. Sei Nesse qual que é. filme, os caras têm um cara que eles anunciam que eles falam que é do Reino de Sião. É a Tailândia. É a Tailândia. E é engraçado explicar porque o pessoal fala, tá, mas por que Sião? Né? De onde vem o Sião? Existem algumas teorias, mas provavelmente a mais próxima da verdade é que os estrangeiros, quando eles encontraram os siameses, né, daí que vem gêmeos siameses, o primeiro registro de crianças nascidas juntas é de lá, né, então daí que vem siamês. E o que acontece? Os estrangeiros chamavam aquilo de Reino de Sião porque os tailandeses eles têm o tom de pele mais escura do que japoneses, coreanos e chineses. Então o que acontece? Eles chamavam aquele de o reino dos asiáticos com o tom de pele escura. Aí Sião vem de um termo que é Xi'an, que é tipo, escuro ou marrom. Então daí que vem o reino de Sião. Eles, obviamente, eles não se chamavam de Reino de Sião, né? Eles chamavam de Muang Thai, que Muang Thai é para a Terra dos Livres. Mas quando a gente fala de Reino de Sião, muito provavelmente vem de uma definição europeia, porque eles tinham, né, o tom de pele mais escuro. E aí isso vai mudando ao longo do tempo, até que existe até uma subcultura na Tailândia de que eles querem ficar com a pele branca, então eles usam maquiagem para isso, e enfim, existe uma questão mais delicada cultural entre eles sobre isso, mas daí que vem, o Reino de Sião vem daí, vem da questão de ser um tom de pele mais escuro, e eles achavam diferente, né? Porque os chineses não eram assim, os japoneses não eram assim, os coreanos não eram assim, então acabava tendo uma diferença nessa questão, e ficou Reino de Sião. Desafio Mortal é o nome do filme. Desafio Mortal. O título original dele é The Quest. Esse não, porque ele foge de balão. É, com o Van Damme. É bem... Cara, esse filme é bem bacana. Esse filme é bem bacana. Foi bem bacana. E assim, foi uma... Sei lá, cara. Quando eu era moleque, 92, 93 e tal... teve uma onda, cara, logo depois do Kickboxer, né? Que era do Van Damme lá e tal. Mas teve uma onda de sair filmes de kickboxing, assim, um atrás do outro, cara. Tinha vários. E tinha um cara que ele era... Não vou lembrar o nome do ator, cara. É um negro... Cara, uns negão gigante, assim, que praticava... Bob Sepp. Hã? Bob Sepp. Não é o Negão Bob Sepp. gigante, eu Não, penso Bob Sepp. Cara, o Bob Sepp era gigante mesmo, velho. Cara... Não, mas o cara... O Bob Sepp era meio gordão lá, né, cara? O cara esguio e tal, mas fez vários filmes, cara. Puta... Billy Blanks, não é Billy Blanks. Bom, O enfim. Billy Blanks existiu, existe ainda, né? Que ele era do Karatê. Era do Karatê do Kickbox, né? Tipo, são quase ramificações. Eu acho que é esse cara aqui, acho que é o Billy Blanks. Enfim. Mas anos 80 teve uma explosão bizarra de filmes de ação. Na verdade começa nos anos 70, quando a gente começa a ter os filmes de Kung Fu, né? Que são exportados pro Ocidente. No Oriente era bastante comum você ter. E eles misturavam a questão do Kung Fu com a questão meio novelesca, assim. Então aqueles cabelos, aquelas roupas, aquelas coisas, era mais uma coisa meio novelesca, puxando para a cultura chinesa, no caso. E aí depois você começa a ter, como o Bruce Lee, né, quando ele chega no Ocidente, aí você tem um interesse muito grande dentro da arte marcial, porque a gente precisa lembrar que boa parte do que a gente considera arte marcial, na verdade, ela é nova, né? Então o Karatê ele surge em 1942, mais ou menos, tá? E com o Funakoshi. Então, assim, antes de 42, antes dos anos 40, não existia Karatê. Então, não existe nada milenar dentro do Karatê. Né? O Taekwondo ele é sintetizado em 1950, se não me engano. Então, também antes disso, não existia Taekwondo. Existe uma outra arte marcial, né?
dentro da Coreia. Então, quando chega essa questão do Bruce Lee no Ocidente, por exemplo, acaba ficando muito popular, dá um boom nas academias, ao mesmo tempo começa toda a picaretagem muito grande em cima disso. Então você tem, aqui você falou a questão do filme do Van Damme, né? Que tem o Grande Dragão Branco, que ele enfrenta o Chong Li, né? Que é o coreano boladaço. O Polo Yang, né? Que ele fala muito bom, mas tijolo não revida. Essa história é baseada numa história real, do Frank Dux, que é um cara que falou que ele ganhou um comitê, que era um evento secreto de vida e morte, e ele foi o primeiro americano que ganhou isso. E ele foi para os Estados Unidos, começou a falar, contar essa história, até que uma revista, que é a Black Belt, falou, pô, o cara deve ser muito foda. Aí foi entrevistar o cara, ele mostrou um troféu, mostrou umas paradas lá, falou, beleza, publicaram a matéria. Um dos produtores da época viu a matéria e falou, pô, interessante isso aí. Foi conversar com o Frank Dux. Ele contou toda a história de como era. Ele falou, beleza, vamos fazer um filme sobre isso. E aí surgiu o Grande Dragão Branco. Uhum. Só que depois foram investigar e nada disso aconteceu. Tipo, ele mentiu loucamente. Só que até hoje ele defende que sim. Ele criou um estilo próprio, tem vários alunos dos Estados Unidos que defendem ele. Então vai ver, pegaram a ideia dele e fizeram o Mortal Kombat também. O Mortal Kombat tem Inventaram. uma parada de que o Johnny Cage era pra ser o Van Damme, né? Porque eles queriam que fosse o Van Damme. Por isso tem o espacate. Tem todo o lance. E aí quando eles foram conversar com o Van Damme, ele não podia, porque ele tinha uma outra coisa. E aí ele falou, não, deixa quieto, beleza. Aí o pessoal falou, pô, tem agora. E aí eles vão chamar de outro nome nesse negócio, porque vai dar problema. E aí, vou chamar Mortal Kombat. E é daí que surgiu o jogo, mas a ideia é que o jogo original fosse com o Van Damme. Tipo, o Van Damme fosse o... E chamasse Van Damme. Ia chamar o... Não, ia chamar. Porque você lembra do primeiro Mortal Kombat? Eu acho que foi o primeiro jogo de fliperama, assim, que os caras usaram o quê? Eles usaram uma textura de pessoas reais em cima dos bonequinhos. O 3 foi assim. Né? Então, a ideia é que essa textura que eles usaram no Johnny Cage não era do cara que fez, era do Van Damme. Era do Van Damme. Era pra ser o Van Damme no jogo, entendeu? Só que ele não aceitou por algum motivo e aí falou, pô, mas já tá tudo meio pronto, já estavam tudo fazendo. Até que você pegar o Mortal Kombat 1, o design do Johnny Cage, cara, é muito Van Damme. É muito Van Damme. E aí o pessoal só... É um astro de cinema que faz luta e é bem parecido com ele, se for ver. Eu nunca tinha ligado isso. Então ele é assim, ele tem umas questões de que ele está tentando voltar na carreira, ser um cara mais relevante, não sei o quê. Mas ele é da arte marcial, ele quer ser reconhecido por isso também, então, cara, vamos. E aí não aceitou, trocaram o nome, e aí que bom que trocou o nome, porque virou toda a franquia do Mortal Kombat. Imagina, ele ia ficar estourado até todo mundo ia falar do Cara, e Mortal Kombat é um jogo legal pra caralho, velho. Até hoje é bacana. Não, puta jogo. A ideia de misturar estilos de lutas diferentes com coisas sobrenaturais é muito top, velho. É muito top. Já foi pra Tailândia? Já. Como é que foi? Comeu algum travesti? É nas Filipinas isso aí. Não, na Tailândia também. Tem bastante? É as Ladyboy. Então conta pra nós. É as Ladyboy, é. Quantas você pegou lá? A gente não conta, né? Mas, cara, só pra você pegar a questão do Ladyboy, é interessante falar isso. A Tailândia é o país que mais faz operação no mundo. Ela é especialista em... de mudança de sexo. É na transição, Foi eles que... Marrocos também fazia bastante. mas foi eles que trouxeram a técnica de você refazer o bilugudingo pra virar uma bilongodonga. Pra não precisar pôr censura em nada. Não falar pau e buceta. Obrigado, vai ajudar a não pôr Era censura. só pra você associar. Na hora de editar fica mais fácil. Mas eles são especialistas nisso, cara. E aí, lá tem, né? Então, assim, obviamente lá o país não incentiva a prostituição nem nada do tipo, mas tem igual aqui tem. Então não muda muito. O que chama atenção, o pessoal brinca bastante com a questão do Ladyboy, é que lá eles são especialistas em cirurgia de transição. Então muita gente vai para lá e os próprios tailandeses, como eles têm um perfil físico um pouco menor, eles são menores, né? Então a hora que você vê, cara, fica perfeito. Fica perfeito. Então a transição lá, você olha assim, você vê, você fala, cara... Não dá pra discernir. Não dá. Se mostrar foto pra você, você não sabe dizer. É mesmo? Não sabe dizer.
Não tem mão grande, pomo de Adão? Não. Que é no que eu. Voz É fina. no que você tem que se basear, tá ligado? Tipo, Não, a mina tem tem a nada. mão maior que a sua e tem gogosa. Aqui, não. Mas aqui também não tá ficando pra trás, não. É. Viu? Porque ultimamente tenho visto umas fotos aí que. Fala, caramba, velho. É o homem da sua vida? É o rapaz da minha vida. Ah, os caras. Mas, meu, a negada tá se aperfeiçoando um monte de coisa, né, cara? Então, nada mais justo que isso aperfeiçoar também. Então. Ainda bem que você tá casado, né? Quem tá solteiro aí tá. É, então, a galera Mas mesmo solteira. casado dá pra cantar de vez em quando, né? É, não dá, não, velho. Não dá, não. Aí, se ela fica te encarando. Se ela pega as duas sobrinhas dela e fica te encarando. Às vezes tá ali dando sopa. Vai de garfo, vai de garfo. Não vai de colher não que dá ruim. Você tá louco, filho. Eu vou de arrasto. Ai, Arrasta Você pra e ela. cima. Arrasta pra cima. Você e ela. Me fala uma coisa, competições. Já participou de competições? Cara, não. Quer dizer, antes do Muay Thai, sim. Eu competia bastante dentro do Taekwondo. Fui campeão Copa Palestra, fui campeão Copa Sesc e tudo mais. Só que eu arrebentei meu joelho, né? No processo. Então eu tive uma lesão patelar, uma inflamação de ligamento, tudo, e parei. Fiquei um tempo parado para recuperar tudo. Aí eu fiquei entre a cirurgia e a não cirurgia, mas na época o próprio médico falou, né? Falou, cara, a cirurgia pode ajudar, a cirurgia de joelho é delicado. Então, às vezes pode não resolver muita coisa e, enfim, é invasivo. Então, deixa quieto. Eu vou tentar na fisioterapia. Porque os caras conseguem. Eu devia ter visto na Tailândia. Porque os caras conseguem arrancar seu pau e transformar numa pepeca. Mas não conseguem arrumar um joelho, mano. Puta, eu não entendo essas coisas, cara. Joelho é foda. Joelho é foda. Porque, enfim, aí eu não operei nem nada, só fiz acho que alguns meses de físio e tratamento. Beleza. E aí, quando voltei, fui liberado pelo médico pra voltar, tudo. O meu técnico estava indo embora. Ele estava indo para Rio Preto. E aí a equipe ia dissolver, ia dividir em dois. Ou mais, dividiu até em mais. O foi embora, foi para Campinas também. E aí eu falei, cara, eu estava na reta de prestar vestibular. Então eu falei, já era, acabou. E aí fui prestar vestibular, prestei, fui fazer faculdade fora, tudo. Quando eu voltei, comecei a trabalhar. Aí eu falei, puta, eu preciso voltar a fazer alguma coisa. Eu estava muito sedentário. E aí eu falei, cara, não dá mais. E aí, a 2 quarteirões onde eu trabalhava, abriu um clube de luta. Aí eu fui lá, falei, puta, vou voltar a fazer, tinha tudo, a roupa, tinha tudo guardado, falei, então tá tudo certo. Mas aí o cara falou, puta, não tem turma formada ainda. Falei, tem Muay Thai, quer fazer? Eu falei, quero. Já tô aqui, tô fazendo nada. Eu vou fazer. E comecei, só que o pessoal falou, pô, você não quer competir? Eu falei, cara, não, por causa do meu joelho. Porque se acontecer alguma coisa um pouco mais, aí é cirurgia, aí eu tô ferrado e eu trabalho, cara. Não tem como eu ficar tipo um mês em casa, por exemplo, com o pé pra cima com a cirurgia. E aí falei, não, então beleza. E aí acabei não competindo, fui pro outro lado. Fui pro lado da pesquisa, de publicação de livros, de dar palestra, de publicar, né? Tem o Acervotai hoje, que é o maior portal da América Latina, que a gente trabalha. Eu fui para essa área, não para a área de competição. Apesar de gostar bastante, assim, eu viajo para São Paulo quando tem os eventos maiores para assistir e tudo. Assisto no YouTube os eventos da Tailândia, então eu gosto bastante. Bacana, cara. Cara, você formou em quê? Você fez Publicidade. publicidade? O pessoal da publicidade geralmente é do job. Do job, geralmente. Eles que originaram o job. Complementar renda. Só do job, complementar para pagar a faculdade. Mas ainda trampa com publicidade? Trabalho. Hoje eu trabalho com gestão de comunicação. Então eu fui mais pro lado do marketing, que é um ponto do tempo. Na verdade, tem uma história legal. Tipo, em 2012, eu fui chamado para trabalhar numa empresa que queria trazer um projeto para o Brasil. E aí eu não sabia muito bem, marketing digital na época não existia o termo. Beleza. E essa empresa era Black Friday. Então eu fiz parte da primeira equipe que trouxe Black Friday para o Brasil. Então a gente ficou trabalhando, eu fiquei de 2012 a 2017 na empresa. Quando eu saí, foi quando assim, eu saí da empresa, acabou meu namoro e eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí foi quando um amigo meu que mora até hoje na Tailândia falou, cara, vem pra cá. Falou, você não tem nada a perder, você não tem... Filho, não tem nada, esposa? Não tem um passarinho pra cuidar. Falei, bicho, vem pra cá. Falou, vem porque como você já gosta de pesquisa, você já desenvolve essas coisas no Brasil, falou, vem pra cá pra ver na real como é que é. Peguei minhas coisas e fui.
Quanto tempo você ficou lá? 60 dias. E aí? Muito louco. É muito louco. É um país que eu recomendo que todo mundo conheça em algum momento da vida, cara. Tipo, se beber dá um caso de dois, assim. Cara, tem esse rolê. Inclusive eu fui no hotel que foi gravado Beber Não Case, no parte 2. Aquela parte que eles estão, que é toda aberta, né? Que eles estão conversando com o pessoal lá. Eu fui nesse hotel pra ver como é que é. E eles deixam entrar porque eles sabem que é por causa do filme, né? Então você entra, tem um elevador separado, vai até lá, é um restaurante lá, na verdade, super chique. Na parte de fora é um bar, aí tem música ao vivo e tudo mais. Então quando a gente fui à noite. Aí tem música ao vivo, um bar, tudo mais, é lá que gravaram. O pessoal fala, aqui foi gravado. A máquina de gelo tá lá ainda? Não, mas é um lugar que dá pra ver a cidade inteira lá. É bem bonito, é bem bonito. Mas eu recomendo porque, cara, é um país budista, então é muito diferente do que a gente está acostumado. É um lugar que você anda na cidade, é um silêncio. Um silêncio, não tem, é muito diferente. O trânsito é uma loucura. Mas você ficou em Bangkok mesmo? Fiquei em Bangkok, fui para Pattaya, que é praia, fui para Ayutthaya, que é a capital antiga, né, antes da destruição das guerras e tudo mais. Mas eu fiquei basicamente em Bangkok, morando num campo de Muay Thai. Igual o Van Damme. Que massa. Que da hora. Por questões publicitárias, você não acha que deviam mudar o nome de Bangkok pra Bampussy? Cara, talvez. Não, mas se bem que, se for pensar, lá tem muito Ladyboy, né? Então o coque faz sentido. O coque faz O sentido. coque faz sentido. Faz sentido. E qual que é a grande diferença treinar lá e treinar aqui? Aí ele fala, que lá é lá, aqui é aqui. É que lá você tá é o fuso horário. Não, lá algumas equipes no Brasil tentam simular isso, mas é uma realidade diferente. Mas lá, assim, a gente acordava 5 e pouco da manhã, 6 da manhã, saía para correr 10 quilômetros, voltava para academia direto, tirava o tênis, saía, pulava a corda, saco de pancada, batia 5 rounds de aparador, fazia fortalecimento, né, flexão, barra, não sei o que, tudo bem. Era umas 11 por aí, acabava o treino. Aí a gente ficava num hostel que é colado dentro da academia. Aí beleza, aí você tomava um banho, comia alguma coisa, dormia. 2 da tarde você saía para correr 5 quilômetros, voltava, tirava o tênis, batia saco, pulava a corda, 5 rounds de aparador. Bagulho sério mesmo. Até 5 da tarde. Aí acabava, aí você ia pro seu quarto, tomava banho, jantava, aí você não conseguia fazer mais nada, porque você estava destruído. Aí você dormia. No dia seguinte, acordava 5 da manhã, corria 10 km. Isso de segunda a sábado. Eu perdi 10 quilos em uma semana. Caralho. Eu cheguei em Bangkok pesando 80 quilos. Uma semana depois, mais ou menos, eu já estava batendo 70. E aí o pessoal de lá, tinha o gerente da academia lá, que ele é brasileiro também, né? Que é o Paulo Kawai. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, eu só começo a comer o que apareça na frente. Foi. Entendi. É aí que entrou. É por isso que não dá pra contar os travecos. Aí você bateu o desespero. Aí tem que comer, né, cara? Entendi. Faz todo sentido. Tem que comer. Nossa, cara, 10 quilos em uma semana, velho. E O aí, último cara que eu vi fazer isso era soro positivo. Ou câncer. Câncer chega a tirar 10 quilos na Se semana for no também? estômago, meu irmão. É mesmo? Meu pai era. Enfim. E aí você ficou os 60 dias nessa rotina? Fiquei 50, se eu não me engano. Aí, cara, isso começa a ficar... Assim, o corpo, no começo, ele não acostuma, obviamente. Então, assim, eu acordava de madrugada com espasmo, tipo, minha musculatura dando espasmo, tudo. Aí vai, passa uma semana, 10 dias, seu corpo acostuma. Aí você vira uma rotina meio que automática, assim. Você acorda já sozinho, você corre, já não sente mais nada, o corpo está no automático. Aí beleza. Mas eu comecei a fazer algumas viagens e eu comecei a fazer mais a parte do que eu gosto, que é a parte de estudo. Então eu falei, cara, preciso parar um pouco de treinar para ter tempo para conseguir ir fazer as coisas. Então eu ia nos estádios, aí eu fui para algumas outras cidades, eu fui para uma cidade do interior para ver luta de criança, né, que eu queria ver como é que funcionava, porque lá não tem proteção nenhuma. Então as crianças passam óleo nas crianças, põem luva, pau tora, aposta, muito dinheiro, não sei o quê. Quem prepara as crianças... E é igual em filme, aquela gritaria maluca? Igualzinho, porque tem muito dinheiro envolvido, né? Então as apostas são feitas em tempo real. Então está acontecendo a luta, você vê o pessoal tipo, com gestos e tudo mais aumentando o número das apostas para a galera.
E paga na hora, então os caras chegam com uns bolos assim de dinheiro, dando na mão da criança. Caralho. E quem prepara a criança, faz o óleo, massageia, tudo é pai e mãe. Então você vê nos Virou sobrevivência dos caras. É o futebol dos caras, né, cara? Aqui eu ponho a criança pra jogar bola pequena, pra virar alguma coisa lá, e sai na mão. Não, pelo menos ninguém vai ficar com raiva um do outro, né? Não. Bateu, acabou, E acabou. aí, e dá dinheiro, se der certo, a criança acaba indo para Bangkok, que é a capital, que é onde tem as academias as principais. Hoje nem tanto, tem algumas outras espalhadas, mas lá onde está o dinheiro, né? Está os eventos, então é lá onde você ganha dinheiro. Então é igual futebol, cara. Sim, Então, imagina. Você vai para a capital para jogar um time grande lá para ver o que acontece. Fazer peneira. É Que igualzinho. loucura, É mano. igualzinho. Cara, qual que é a vida útil desses caras? Assim, Se aposenta- como lutadores. Se aposentam antes dos 30. Porque você começa a lutar com 8, né? 7, 8 anos. Você chega no auge aí com 15, 16, você já é profissional com mais de 300 lutas no cartel. E aí com 30, por aí você aposenta. Alguns assim, ó, os foras da curva ainda lutam, mas já não lutam no alto nível. Eles lutam em eventos que tem gringo, que é mais show e tudo mais. Mas uma média de cartel de luta, para comparar, por exemplo, os caras têm 350 lutas no cartel. Caralho, velho. Se pegar um cara tipo de MMA, o cara tem 40, 50, né? No auge. Um lutador de Muay Thai tem 350 lutas. Mas ele faz uma por dia? No começo, quando o pessoal é mais novo, 2 por semana, dependendo 3 por semana, e aí começa a espaçar um pouco, assim. Aí no profissional, por exemplo, tem algumas questões, né? Se você tomar nocaute, por exemplo, você tem que ficar 40 dias sem lutar. Isso na capital. Aí, obviamente, o povo não respeita. Então, se o cara toma nocaute, não quer esperar 40 dias. Aí ele vai para outras cidades, que não tem a mesma regulamentação. Então, ele luta. Mas caras no auge lutam uma vez por mês. Mais ou menos. Mas aí o cara já faz a vida daquele jeito, ele não tá buscando um espaço. Então, eu entendi. Então, quando você é criança, tá com 7, 8 anos, você precisa lutar, você luta, cara, 3 vezes por semana. Se precisar, já vi relato de gente lutar 2 vezes por dia. Tipo, luta de manhã, luta à noite. Não tem essa. Tem que fazer. E como é que funciona a graduação no Muay Thai? Não existe. Porque o que acontece? Aí vai estar legal, vou tentar resumir um pouco para não ficar muito alongado. De onde surgiu a graduação? Faixa, né? Faixa preta e tudo mais. Essa ideia de graduação ela é moderna, ela surgiu com o Jigoro Kano, que é o fundador do judô. Então, o Jigoro Kano ele criou um sistema de faixa, porque quando ele começa a ensinar homem, mulher, criança, estrangeiro, que na época era um absurdo de ensinar estrangeiro a lutar no Japão e tudo mais, ele percebe que existe uma diferença muito grande entre as pessoas na própria turma, né? Alguns aprendem rápido, outros nem tanto. Então, o que ele faz? Ele separa um pouco essas pessoas. Essa separação é feita em cima de graduação. Então, a ideia de faixa surge no judô. E o resto copia. O karatê copia, o taekwondo copia, todo mundo copia. Então, surge essa questão do Muay Thai, ele foi feito por uma outra coisa. Tipo, o Muay Thai ele sempre foi feito para ganhar dinheiro. Ele nunca foi feito como um esporte no sentido de só competição, ou no caso do judô, vamos incentivar pessoas que não eram profissionais, não eram atletas profissionais, não eram soldados, a ter uma vida mais saudável e tudo mais. O Muay Thai ele sempre foi, ele saiu de um contexto de guerra e ele já entrou num contexto tipo financeiro, então dava muito dinheiro, os caras foram para isso. Foi feito para fazer aposta mesmo, para movimentar. Ele nunca surgiu num contexto de vamos ensinar estrangeiros. Tanto é que até os anos 80, por exemplo, se você fosse um estrangeiro chegando lá para treinar, você não ia ser aceito na academia. Então, tem um filme muito bom, inclusive com o pessoal, que chama Shock G, tem no YouTube completo em português, alguém jogou lá, que conta a história real do Dida Diafato, que é um francês, que ele vai para a Tailândia para aprender Muay Thai. E nos campos ele percebe que ninguém quer. Ele fala, não, gringo, sai daqui. Você não é bem-vindo aqui. Até que ele consegue, por alguns meios, ele ser aceito em um campo. E aí sim ele consegue lutar, consegue se desenvolver e tudo mais. É uma história real, é bem legal, inclusive. Mas no Muay Thai profissional não existe graduação. As academias fazem no Ocidente.
Né? Por quê? Que é para manter uma ordem. Porque é aquela coisa, tem alunos que aprendem rápido, outros não aprendem tanto. Tem o pessoal que está há mais tempo, o pessoal que está chegando. Então, é importante sistematizar essa coisa para separar certinho de quem que é mais velho, quem que é mais experiente e tudo mais, que é a ideia do Jigoro Kano. Então, no Ocidente tem. Existe o Muay Thai amador, que é o Muay Thai que se luta com proteção, né? Capacete, colete, cotoveleira, caneleira, tudo. Tem uma regra um pouco diferente, que é voltada mais para essa questão de Competição, esporte. competição, não se machucar, porque o Muay Thai, como ele vale cotovelada, vale joelhada, vale queda e tudo mais, ele é muito agressivo, né? Então, quando você assiste conta de Muay Thai, você vê cotovelada, você vê rasgar, você vê abrir, ficar tudo sangrando e tudo mais. Comercialmente, você não consegue vender muito isso, porque é muito agressivo. Né? Eu compro. Não, eu gosto bastante. Eu compro. Mas o Muay Thai já está tentando há alguns anos entrar nas Olimpíadas, por exemplo. E ele vai ter que entrar, se entrar pelo viés amador, que é cheio de proteção, mais controlado. Por quê? Porque não pode ser tão agressivo assim, né? Não pode ser violento. Tem que ir pra um lado de encostar, né? É. Não de... Tanto é que o pessoal reclama muito que o Taekwondo olímpico, por exemplo, o pessoal fica muito puto. Porque ficou uma coisa assim, você percebe que ninguém mais é agressivo, ninguém mais busca o combate. O cara espera tipo, dar 10 segundos no relógio Aí pra, pau tora. pra dar um golpe Pra fazer um ponto e e... acabar. Entendeu? O judô também, muita gente reclama, que o judô olímpico também muda um pouco a característica. Então existe essa questão de se o Muay Thai vale a pena ou não ir para as Olimpíadas, porque vai descaracterizar bastante a pessoa. Você não vai poder... Vai ter algumas coisas segurando o atleta ali, né? Do Karatê, da última Olimpíada agora, teve um nocaute, se não me engano, foi um chute no rosto que a pessoa pega, a pessoa cai apagada, e aí o cara que aplicou o chute no rosto foi desclassificado. E aí o pessoal falou, pô, mas tipo, o princípio é esse, né? E aí falou, não, mas não... Enfim, existe uma questão do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, de que tem que ser Bonito. tem que ser assim, pra família. Então a dona Senão não vende, né? não vende, senão a dona Terezinha vê uma bica na cara, o cara cai apagado quando virado, fala, meu Deus, ela tem um troço. Então não vende. É daí que vem o Mas problema. isso só na Olimpíada. Por quê? Em Porque são os caras campeonatos errados no normais. COI. Se no COI tivesse aquela galera de Roma que botava os cristãos no Coliseu pra lutar com os leão, a gente não tinha esse problema hoje nas Olimpíadas. O problema é entendeu? que eles só estão em outra encarnação. Os mesmos. O lançamento de dardo, por exemplo, na Olimpíada. Eu sempre achei que tinha que ser um cara lançando o dardo de cada lado. E no arco e flecha? No arco e flecha, não é? No arco e flecha, fica lá tirando aquele alvo, puta negócio sem graça. Põe um de cada lado. Fala, galera, vocês têm 3 flechas aí. Mas falando em arco e flecha, você viu uns russos que fizeram essa brincadeira num programa de televisão? Os caras entraram meio palhaço, um com arco e flecha, outro com a maçã. Aí o cara põe, o cara tira arco e flecha de verdade e faz assim. Ao vivo. É mesmo? Tem um vídeo desse rolando aí. Caralho. Acontece. Que idiotice. Acidente de trabalho, abriu o CAT. Que idiotice. Abriu o CAT. Não tinha cipa. Tem que Não tinha comunicar. cipa- Não tinha cipa na televisão. Tiago, você falou aqui no começo da conversa que o Sagat foi um personagem é real, inclusive. Porque eu vou sair daqui seguindo o Sagat no Instagram, que top, velho. Essa é uma discussão interessante. Eu até tenho foto com o Sagat no meu Instagram. O que acontece? Para explicar a história. Quando surge o jogo, né, do Street Fighter, o primeiro, você chegou a ver o primeiro, é bem tosco o primeiro. O chefe final é o Sagat. É. Beleza, da onde vem que essa questão dessa história do Sagat? Dizem que um dos produtores da Capcom viajou para Tailândia e ele foi assistir uma luta de Muay Thai e um dos lutadores na época, que eram mais famosos, era o Sagat, né? E aí ele assistiu a luta, gostou muito, achou muito louco aquilo, voltou. No que ele voltou, já tínhamos a ideia do que seria, né, o chefe final do Street Fighter, e aí ele põe a questão do Sagat. Beleza. Passa-se o tempo, o que acontece? O próprio Sagat, o lutador Sagat, ele fica sabendo disso já quando o Street Fighter 2 já tá bombadaço. Já tá muito famoso e tudo mais. Aí o pessoal falou, o nome, aí mostra o cara, fala, porra, bicho, parece muito você. E aí ele fica puto com isso, ninguém me avisou. E aí ele tenta processar a Capcom, né, tudo mais. Aí obviamente não vira nada. Porque a Capcom fala assim, a nossa inspiração são vários elementos e tudo mais, não é uma pessoa real em si, então não tem direito autoral nisso.
Eles até se defenderam há um tempo atrás, dizendo que existe um mangá que ele conta a história do Mazoyama, que é o fundador do Karate Kyokushin. E o Mazoyama, nesse mangá, ele enfrenta um cara que chama, acho que Baki, se eu não me engano, que ele é muito igual ao Sagat, assim, cabelo raspado, o tapa-olho, tudo, beleza? E ele também, nesse mangá, era chamado de o imperador do Muay Thai. Então ele falou assim, não, assim, são várias inspirações, não tem ninguém oficialmente. Só que o Sagat da Tailândia, ele falou, vocês vão me pagar? Foda-se. Ele pegou e começou a se vestir como o Sagat do jogo e se vender como. Então, quando eu fui lá, por exemplo, ele tem a academia dele, no escritório dele tem uma foto dele, do lado da foto do desenho do Sagat, ele se vende assim. Ele se apresenta assim, sabe? Põe um tapa-olho. E me processa pra ver se eu não arrebento vocês. Não, e aí acho que a Capcom falou, bicho, deixa assim, porque É mesmo e... Todo Vamos mundo ficar tá ganhando. chafurdando nesse negócio, aí vai piorar pra nós. vira um ganha-ganha, entendeu? Tipo, ninguém tá perdendo dinheiro, então tá tudo certo. E ele se vende assim, ele dá aula até hoje, ele já é mais tiozinho. Mas se procurar no Instagram, você acha ele. Ele tá lá, Sagat Pet Indie. Ele Que existe, da hora, cara. velho. Só que detalhe, ele é baixinho, tá? Ah, ele é Ele é baixinho? baixinho, cara. É, porque, bom, o cara é tailandês, né, velho? Não devia ser muito alto mesmo. Os caras. O cara alto na Tailândia tem 1,70 m. Tem 1,70 m. Como que é, Sagat? Quer ver, peraí. Puta, vou ter que... Do Pet Indie, peraí. Deixa eu tentar achar aqui, enquanto tá rolando ao vivo, mas peraí, blá blá blá. E aí, E assim, ele foi um excelente lutador, tá? Por isso que na época, dos anos 80, ele era famoso. Ele ganhou muita coisa, ele lutou boxe também. Existe uma tradição grande na Tailândia de lutadores de Muay Thai se aventurarem no boxe, porque eles são muito bons, inclusive. E o Sagat ele se aventurou no boxe também. Tô tentando só achar a foto aqui. Tem algumas coisas aqui já da Tailândia. A gente tinha que promover umas lutas, assim, né? O cara se aventurou Não, no eu boxe. já te falei do meu Bambam, podia projeto. pôr o Bambam pra lutar com o Sagat. Agora já apanhou de um lado, vai apanhar do outro. Mas eu já te dei a minha ideia já. A minha ideia de Fazer uma rinha. fazer um lugar, fazer uma rinha e cobrar por 10 minutos. Cada 10 minutos o aluguel do octógono. Deixa o Zé se moer da As pancada. pessoas se resolver. Vai chamar Se Resolva o lugar. Esse é o Sagat. Não, velho. Manda pra mim que eu vou falar pro editor colocar na... Esse aqui é o seu Cláudio, o porteiro do prédio, velho. Esse é o Sagat de verdade. Pra você ver, cara, não tem no YouTube as lutas dele, né? Bicho, o cara assim, tava a mão sem dó nos outros. O cara era bom mesmo. Porra, o cara era bom mesmo. E aí ele acabou pegando essa ideia do... Já que a Capcom não vai pagar ele, eu vou me promover assim. E ele vai nos eventos assim, ele tira foto com todo mundo assim. Ele tem as reportagens feitas por causa disso na academia dele. Então ele ganha bastante dinheiro com isso. É da hora. É, tu falou, é um ganha-ganha. Exatamente, eu ganha-ganha. Ninguém vai perder dinheiro com esse negócio. O cara, provavelmente o cara não vai expandir muito mais do que o território dele ali mesmo, então... Ele fala Tiger também quando ele dá um soco? Não, Não. não. Mas Tiger Robocop. Tiger Robocop. Tiger Robocop. Ô Thiago, eu mexendo no seu Instagram esse tempo atrás, eu vi uma coisa de você comentando na Band. O que rolou? sim. O que aconteceu? Cara, Você só tinha Na a verdade, foto. na verdade é o seguinte, existem alguns eventos que são grandes no Brasil de Muay Thai. Você tem o Attack Fight, que passa no canal Combate, você tem o Máximo Muay Thai também, que eu acho que é da foto que você viu. Tem o Challenger, tem alguns que são importantes, assim, que reúne basicamente a nata do Muay Thai no Brasil. Muito lutador brasileiro hoje vai para a Tailândia, tem muito lutador brasileiro na Tailândia, inclusive, alguns ganhando bastante coisa importante lá. E aí o que acontece? O Máximo, ele faz algumas parcerias, né? E aí surgiu essa questão da Band. E aí eles me convidaram para comentar, porque tinha um narrador, tudo, só que qual que era a ideia deles? Falaram assim, pô Thiago, tem muita coisa que as pessoas não entendem quando assistem, então toda luta antes de começar, né, no Muay Thai, existe o Hamuai Wai Kru,
que acho que deve ter visto que é a musiquinha, quando o cara passa a mão pelo ringue, tudo aquilo tem contexto religioso, religioso, espiritual. Então, putz, você consegue falar um pouco, porque assim, o cara usa moncon, né, que é a coroa, o cara usa flores no pescoço, tem toda uma parte de vestimenta que as pessoas não entendem. Você consegue colocar isso no meio das coisas, intervalo de round fala um pouco, a hora que passar o Aikuru Hamuai você fala um pouco, falei, beleza. E aí eu fui a primeira vez, deu super certo, aí o pessoal do Ataque me chamou, que tinha transmissão pelo YouTube e pelo canal Combate também, então eu fui para fazer a mesma coisa. Aí o Máximo me chamou de novo para fazer também. Aí tem até o pessoal pegou um corte, que é uma explicação que eu dou do Hamuai Aikuru de um lutador, e jogaram na internet a explicação. A gente pegou também isso aí para obviamente monetizar em cima. Mas é basicamente isso, o pessoal começou a me chamar para falar da parte cultural, porque existe muito pouca informação no Brasil sobre parte cultural. A galera acha que é só subir lá e sair na mão, mas aí vê que tem o cara tá usando uma coroa, tá usando um colar de flor, ele tem um laço amarrado no braço, alguns entram, né, com o que a gente chama de gruang, que é amuleto, né? Então eu falo, o que é tudo isso? Que não tem em outras artes marciais, por exemplo. Você vê que o cara, o contexto religioso é muito, muito forte dentro do Muay Thai. O que não é mais em outras artes marciais, porque, enfim, acabou se perdendo com o tempo. Mas no Muay Thai é bastante preservado, inclusive está na regra. Então, você tem que ter Moncon, você tem que ter Pong Malai, você tem que fazer o Aikuru Hamuai no ringue, está na regra. Então, eu acabei entrando nesse viés. O pessoal me chamava e falou, vem aí, vem falar a parte cultural, tudo de um jeito que a galera consiga entender, sem ser muito pesado, sem ser muito denso. Não, foi beleza. E aí comecei a fazer isso, cara, direto. Entendi. E as palestras que você dá, é tudo ligado, são todas ligadas ao Muay Thai? Eu dou palestra sobre história, cultura e tradição dentro do Muay Thai. Então eu explico desde o comecinho, tipo que eu estava falando sobre o Sukhothai e tudo mais, a importância dos reis, as guerras, a questão do budismo, a questão... Tipo, existe muito ritual dentro do Muay Thai, ele é basicamente ritualizado. Então, eu explico sobre isso, né? Então, o que acontece, quais são as ligações com o budismo, com o hinduísmo, existem referências a deuses, a entidades, a próprio Buda e tudo mais, e tudo isso dentro do Muay Thai, as pessoas não fazem ideia. Então, a palestra é sobre isso. E hoje o Muay Thai no Ocidente, assim, aborda todos esses aspectos ou não? É mais a luta pela luta mesmo aqui? Na verdade, as pessoas fazem por osmose. Então, assim, elas estão fazendo, mas elas não sabem o que elas estão fazendo. Não tem o fundamento daquilo. Então, basicamente está replicando. Então, ela está mimetizando a coisa. Então, ela vê e fala, beleza, eles estão fazendo isso aí, então vamos fazer também. Agora, o porquê estão fazendo, tipo, por que vocês usam Moncon? Que é a coroa. Tem muita gente que não faz ideia. Usa tudo, beleza, mas não faz ideia. E tem toda uma questão. Tipo, Moncon, Não, eu não faço ideia, também tô curioso. Por que usa? o Moncon, na verdade, é o seguinte. Ué, eu quero saber, mano. Não, a coroa que é usada, ela, antigamente, ela era feita de materiais da própria academia. Então, pedaços de tecido do ringue, pedaços de tecido de pancada, dependendo do lutador ou de quem faz, tecido de família, então da mãe ou da esposa ou da filha, eles fazem aquilo, faz a coroa, né, e tudo mais. É uma forma de reverenciar. Exato, porque é para lembrar da onde você veio. Então, assim, é do campo que te criou, sabe, das pessoas que estão ali, que te fizeram lutador. Então, você usa aquilo sempre em homenagem ao campo que te fez. E só pode colocar a mão naquilo o seu treinador. Então, é o treinador que coloca, é o treinador que tira. Por tradição, o Moncon não fica abaixo da linha da cabeça, então o pessoal pendura ele em lugar alto. Porque, de tempos em tempos, na Tailândia, eles levam para mosteiros. Então, dar uma benzida, né? Os monges benzem. Aqui no Brasil, eu conheço pessoas que levam também para monges budistas. Tem gente que leva em terreiro, porque ele não é budista, né? Então ele é da Umbanda e tudo mais. Ele falou assim, pode levar? Eu falei, pode, porque é uma questão de fé. E ele tem que estar, de certa forma, benzido, né? Então tem gente que leva igreja católica, enfim. A ideia é que
ele seja um instrumento purificado que você usa que faça referência a quem te criou lá dentro do campo. É daí que vem o Mongol. Que legal, cara. E o laço do braço, ele tem um... O laço do braço, o pessoal que assim chama de ou Kruang ou Prajed, né? Kruang é isso aqui. Kruang é um amuleto, tá? O Prajed é um laço. Então, antigamente, o que fazia? Eles faziam um pedaço de tecido mesmo, né? Ou de folha, de erva e tudo mais, amarrava no braço do lutador e colocava dentro um amuleto. Geralmente era um pedaço de tecido com algum mantra, com alguma oração. Fazia um patuá. É, basicamente isso. Então ele enrolava assim, colocava aqui dentro do lutador para trazer sorte, que é para o cara não se machucar tanto e tudo mais, voltar vivo para casa. O tanto é ótimo, né? Pro cara não se machucar tanto. Tanto Porque não vai ter como, Vai né? ficar, vai, né? ela vai se arrebentar de Vai alguma ter forma. como. Mas é daí que vem o laço. Aí no Ocidente o pessoal acabou transformando isso em graduação. Então você vê que existem várias cores. É. Né? E aí, aí Na sua academia tem graduação? Tem. Na King o pessoal entende que é importante fazer. Acho que eu treinei com você, eu fiz 1 ano e meio lá. Na King? Com o Anderson, é. Ah, é? Então, eu treino lá desde. Eu comecei no clube, o clube fechou, aí migrou pra King e tô lá desde então. E a gente sempre conversa que é importante fazer. Eu treinei bastante com o Guilherme. E com o Rui? Não. O Guilherme, o Gui, carequinha? É. Sensacional, cara. Bom pra caramba. Sensacional. Ele perdeu 10 quilos em uma semana também. Ficou assim. Não, na época eu perdi 26, mas eu engordei tudo de novo. 26. 26, foi maravilhoso. E é Ivo. Treinei o Ivo, bastante com o sim, Ivo. o Ivo. O Ivo é polícia, não é? Não. O Ivo que eu tô pensando, ele é professor. Tá. Mas ele é bom também, ele é mais Bom, sério. O é Gui mais era mais interessante porque ele puxava pra porrada mesmo. Só isso que você consegue? Aí você vai ficando, não, mano, você tá me tirando. É só isso? É muito cara. bom, muito legal. Ele tá lá até hoje. O Gui, ele tá se formando, né, se eu não me engano, e aí ele tá fazendo estágio, um monte de coisa e deu uma afastada. Mas ele é muito bom também. E é daí que vem, a graduação, a gente usa no braço, não existe faixa, né? E faz essa questão, e na King tem, porque a gente entende que assim, a grande maioria de quem tá lá não vai lutar, não quer lutar. Não. Quer fazer uma Eu atividade queria física, condicionamento, condicionamento físico, tudo. Então a graduação serve para incentivar, porque às vezes você fica lá meio que parado, então fala assim, ó, vai ter graduação. Na King, por exemplo, a graduação ela tem prova escrita. Então você tem a parte física Tem que estudar e mesmo. tem que estudar. E aí a prova escrita sou eu que aplico. Então uma pessoa vai lá no dia e faz a prova, eu corrijo, tudo. Da hora. Tem os materiais de estudo, etc. Que é para você saber o que está falando, além, obviamente, de estar treinando bem. Né? Então é daí que a gente faz. Interessante esse lance de saber o que tá fazendo. Né? É. Tem muito que... É. não sei, só faz assim e é isso. Que tem muita base, tudo tem base cultural. Tipo, o Karatê tem, o Taekwondo tem, o Kung Fu tem, o Jiu-Jitsu tem bastante também. Só que a galera vai numa onda de que vai deixando de lado as coisas. Então não entende o porquê tá fazendo, ou da onde veio, ou por que chama isso, ou qual que é a raiz daquilo, que é a essência, né? Então vira uma coisa, vira um meme, assim, o pessoal tá replicando coisas sem saber, sem entender. E aí se perde muito, né? Vai passando, né? Porque um mestre que não passa pro aluno, aí o aluno vira mestre, ele nunca soube. Se perde. Isso é um grande problema, inclusive. E às vezes também, cara, rola muito do... O brasileiro, infelizmente, no geral, em todos os âmbitos, ele é pouco dado ao estudo. Sim. Então o cara, quando ele vai fazer uma arte marcial, por exemplo, e aí ele tem que estudar para arte marcial para poder graduar, muitas vezes o cara desiste porque ele não quer sentar. Cara, sentar a bunda e estudar é um hábito difícil de adquirir. Né? Botar o traseiro na cadeira ali, estudar e ler realmente, falar, cara, vou dedicar um tempo do meu dia para isso e tal. Aí o cara fala assim, vou fazer uma arte marcial, que ele acha que ele vai em 2 semanas chutar a cabeça de alguém, quebrar 8 tijolos e tal. E aí ele chega lá e fala, então, tem esse materialzinho pra você estudar aqui, você tem uma prova pra fazer. O bom é que quem fica é que realmente tá interessado no rolê, né? Não, mas a gente faz, eu sempre converso isso com o pessoal, eu falei, a gente tem que ficar quem quer, assim, quem tem um interesse real, e aí isso começa a dificultar as coisas, né? Então... Porque senão eu já ouvi muita bobagem, assim, sabe? Às vezes eu tô em algum churrasco, em algum lugar, o pessoal fala, o Thiago faz Muay Thai, eu também faço, só faço com fulano, tudo. E aí você percebe que a pessoa não faz ideia do que ela tá fazendo.
Ideia. Ela tá dando soco chute. Quer pôr arroba de quem a gente não deve indicar pro Muay Thai aqui? Mas aqui em São Carlos tem pessoas muito boas dando aula, que entendem o processo. Na King, por exemplo, faz muito seminário, então traz muita gente de fora. Recentemente a gente trouxe o Lobo e a Bárbara. A Bárbara foi a primeira brasileira na história a ser campeã do Raja, que é um estádio muito respeitado na Tailândia. Ela, se não me engano, ela foi a primeira não asiática no mundo a ser campeã. Então, o Lobo também é um lutador muito excepcional lá fora. Eles estavam aqui em São Carlos para treinar. Foi um seminário que passou bastante coisa de técnica, de clinch e tudo mais. E é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Falou, cara, você não vai sair do lugar se você não estudar. Em qualquer área que você for da sua vida, se você não estudar, você não vai sair do lugar, cara. Você vai ser só a mesma pessoa o resto da sua vida. A gente preza por estudo. Então, o pessoal entendeu o que está fazendo. E em seminário, tipo, viu, uma campeã que é conhecida no mundo, assim, cara, vai lá, conhece a menina, vê de perto ela treinar, o que ela vai falar, como que ela faz, como ela não faz, estuda. Porque por mais que você fale assim, mas eu não quero ser um grande lutador famoso, foda-se. O que você tem que saber é que você tem que entender o que você está fazendo. Entendeu? E ter as referências. Tipo assim, você não gosta de futebol, você não sabe indicar quem são os caras que são pica, você joga futebol profissional? Não. Então, é a Mesma coisa. É a mesma coisa. Inclusive, quando tiver essas pessoas pica aqui, se você quiser dar um toque pra gente, Não, demorou. Nós traz aqui. ele traz aqui. Não, demorou. O da Bárbara e do Lobo, cara, eles chegaram no dia, deram no seminário, aí dormiram. No dia seguinte já foram, acho que foi pra Ribeirão. Tipo, eles estão no Brasil, eles moram na Tailândia. Aham. Então, no Brasil eles vão fazer uma tour Loucura. e voltam. É muito louco. Mas se rolar, Não, demorou. O Thiago, o cara com quase 50 anos, 140 quilos, gordo pra caralho e tal. De 0 a 10, quanto você recomenda o cara fazer Muay Thai? Cara, eu recomendo bastante fazer. Eu tô com 41. Né? Então, eu recomendo bastante. Não parece não, cara. Parece ter menos, hein? Valeu. Eu dava uns 40 no máximo. Não, cara, eu tava dando uns 33, assim, cara. Ah, eu tenho 41. Tá dando bem, hein? Tô, Tá dando bem. tô dando bem. Faço 42 esse ano. Que massa, cara. Não, o cara não é que nem nós, tem cara de judiado. É que nós É tá tudo- rodando com o pneu murcho. Né? Nossa, faz tempo. é que eu, quando era criança, eu trabalhei com fertilizante. Ah, mas, cara, eu não fazia Trabalho nenhum no tipo sol de é foda, acaba atividade. no cara. Eu comecei logo depois mais ou menos ali 21. Tá. 21, eu fiz até um pouco depois do meu pai morrer. E, cara, é sensacional. Eu não tinha preparo pra fazer. Eu aguentava um round e saía pra vomitar. Era horrível. O começo, o primeiro mês, mano, eu vou parar essa porra. O corpo dói, você vomita. A hora que ele falou dos espasmos, eu falei, caralho, realmente, não é, ainda bem que não era só eu. É desastroso. O segundo mês você fala, cara, acho que eu levo jeito. O terceiro mês começa a aparecer uns músculos que você não tinha. Começa a saltar braço, começa ombro. Você fala, caralho, o que é isso O aqui? pessoal de Chernobyl passou por isso também. Mas o deles Pareceu explodiu, as coisas né? que os caras não Caiu tinham no o corpo. olho. Ele deve ter uma derretida. E é bom. E aí quando eu parei mesmo, aí deu uns zerigudinhos na cabeça, mas quando eu parei, pô, eu tava benzão, cara. Tava magrinho, cabinho, roupa G. Hoje voltou tudo errado, mas é bom. Realmente, mas você vai começar devagar, vai passar muito mal. Não, e cara, eu acho que uma coisa que a maturidade me trouxe, a idade, é que assim, é aprender a respeitar os meus limites pra tudo. Sim. Eu treino com o Edivaldo, treino taekwondo. Legal. Treinei taekwondo perto dos 20 anos e tal, parei, fiquei 20 anos parado, meus meninos foram começar a treinar, eu fui inventar de treinar com eles. Cara, tem coisa que eu falo pro Edivaldo, bicho, eu preciso perder peso pra poder fazer. Não vou ficar fazendo salto porque eu vou arregaçar com o meu joelho. Joelho, coluna. Então assim, tem coisa que eu vou dentro do meu limite. Por quê? Porque e cara, e a molecada novinha, cara, a molecada pulando pra caralho e tal. Você olha e fala, puta, que legal se desse pra eu fazer isso, mas você tem que ter consciência de que você vai ter. É onde o pessoal se lesiona no crossfit. O cara começa a fazer crossfit, gordo, não tem preparo nenhum. Aí vai fazer lá o Ah, mas o Muay levantamento. Thai não tem salto não, pode ficar tranquilo. Não, mas o cara vai fazer levantamento Mas- de peso. Aí tem uma menininha que tem a metade do tamanho dele que levanta 120 quilos. Só que, o cara não viu a jornada da menina pra chegar ali, pra levantar aqueles 120 quilos. Aí ele vai tentar fazer. Aí se lesiona, se arrebenta. Então acho que assim, e é legal ter essa consciência dentro da arte marcial de que
Não tem idade, cara, pra você Não. praticar. Não tem idade. Você pode começar mais velho, entendeu? Mas tem o limite do teu corpo. Vai ali com... Não, e um bom professor, ele não vai ficar te exigindo coisas que não vai conseguir fazer. Então a questão é, você vai começar, você vai pular um pouco de corda, você vai sentir panturrilha, então para um pouco, toma uma água, alonga. Depois você vai para a parte física, daí a parte de treino mesmo, por exemplo, você não vai fazer espaço, você não vai fazer aparador, você vai fazer espelho. Você vai começar com espelho para ter consciência corporal do que você está fazendo. E é ridículo, dá uma sensação de, cara, eu sou um bosta. Mas é pra você entender, porque assim, às vezes você fala assim, não, eu sei dar um soco. Aí a hora que você vê Não. alguém dando um soco, que sabe dar um soco, você fala, não sei dar um soco. E aí você precisa do espelho pra entender encaixe de ombro, encaixe de cotovelo. A virada, Senão vira briga de guarda. Você vai fazer assim, aí o cara que sabe vai pegar, vai te chutar aqui enquanto sabe o braço. Então, é ombro, é encaixe de ombro. Mão, né? É sempre aqui que acerta. Se acertar aqui, o soco quebra seus dedos. Então você tem que ter todo o entendimento. Aí você fala, não, beleza, agora entendi. Aí você põe bandagem, põe luva, aí você começa a bater, a sentir que tá batendo certo. Senão você vai foder seu punho, vai entortar os dedos, então não adianta. Um bom professor, uma boa academia resolve isso, não tem idade nem peso. Você começar, tem muita gente que vai lá e perde peso pra caramba. Então, não, que eu sei, eu bom, sei que é aeróbico realmente pra cacete o bom. troço, velho. Pra caramba. Então, E perde é um bastante puta de um peso. condicionamento, assim, é muito bom. Eu fico protelando pra voltar, mas é muito, realmente, do Não, que eu é já bom. brinquei. Eu fiz não que eu tenha feito jiu-jitsu, eu fiz uma época com um amigo meu e não me sentia feliz. E no Muay Thai era mais porrada, era mais o que eu gostava. Então, cara, o poder olhar no espelho e ver aquela roupa entrar, que isso é maravilhoso. Principalmente pra nós, estamos bem acima, isso é maravilhoso. Eu gostaria de voltar, não sei se um dia eu Não, volta, voltaria. cara, volta que é legal. É bem legal. Tem vários horários, encaixa um horário lá e vai, é legal. E com esse depoimento de tristeza, estamos saindo mais um episódio de Paulo ao Cubo, senhoras e senhores. Pepe, recados finais. Eu tô gordo, o que eu posso fazer? Muay Thai. Obrigado. Parar de comer que nem um porco. Tem um ex-amigo nosso que falava, se você não gosta que zoa gordo, emagrece. Lembra? Não sei se é dele também, né? Fica aí no ar. Fica no ar, né? Fica aí no ar. Pedroso, recados finais. Ô, vocês têm que parar de guardar essa mágoa, velho. Virem. Eu Toda não oportunidade. Nós não temos Toda mágoa. oportunidade que você Nós tem. só não temos apreço. Tiago, obrigado, cara. Obrigado de verdade. Puta, que papo bacana. Cara, você trouxe coisas aqui, assim, que... Da história do Muay Thai, que é muito legal. E eu sei que você não falou quase nada de todo o que dava pra falar. Então, fica o convite pra uma próxima conversa. A gente continuar batendo um papo aqui, que foi muito bacana, cara. Obrigado mesmo. Thiago, seus recados finais. Gente, obrigado pelo convite, por estar aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, pode procurar no Instagram Acervotai, que a gente trabalha lá. Tem uma equipe muito legal sobre desenvolvimento de Muay Thai lá, um monte de matéria. Ou o site Acervotai também. Ou se quiser, o meu livro está na Amazon, pode procurar na aba de livros lá, Thiago Simão, sem H. Vai ter lá, dos campos de batalha aos rings modernos, é meu livro de Muay Thai. Tem o link na descrição do vídeo. A gente vai deixar o link No primeiro Dá. comentário fixado. no primeiro comentário fixado. Tá bom. Obrigado. Você faz isso. Pode deixar. Tá bom. Tem que dividir as tarefas aqui, senão não dá. É isso aí, rapaziada, pra você que chegou aqui. É isso aí, rapaziada, pra você que chegou até aqui, não deixe de deixar aquele like, marotos, compartilhar com a rapaziada, dar aquela inscrevinha no canal. E pra você que gosta de dar risada, Solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao Cubo. Agora e é como eu sempre digo nessa hora, Tchau, Paulo. Saúde, crack, Thiago. aí eu vou falar, é como eu sempre digo nessa hora, aí você fala tchau, Paulo, a gente fala tchau, Lady Boy. Qual que é a saudação no Muay Thai? De forma educada, eles falam, quando é homem, eles falam Sawadee Krap, então é Sawadee Krap, e faz assim. E quando é menina falando é Sawadee Ka, o A é quadrado. Crap. Saúde. Krap é Sawadee. homem, Tá. Ka é mulher. Saúde crap. Sawadee Krap. Sawadee Aí é- Saúde, crap. Saúde crab. E a mão, Saúde quanto Krap. mais alta, mais importante a figura na sua frente é.
Então, divindades e coisas do tipo é testa, pessoas de igual é queixo e boca, pessoas mais importantes é nariz e olho. Saúde Crap, Thiago? Fala o nome? Vocês geralmente falam o nome, mas aí... Então você fala tchau, Paulo. Tá. Vocês não deixaram falar Lady Boy, né?